Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então, hoje vamos falar do carisma da profecia. Vamos continuar aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Olha, do início agora. Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas, sobretudo, ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Falamos disso ontem. Versículo 3, olha. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Então, meus irmãos, o carisma da profecia é um carisma, muitas vezes ele se manifesta junto com o dom das línguas. Esses três dons, carisma, os chamados dons de inspiração vocal, línguas, profecia e interpretação das línguas. É muito comum que eles se manifestem numa assembleia, quando estamos juntos, reunidos, orando, louvando, adorando. É comum que os carismas de inspiração vocal se manifestem. Então se manifesta o carisma das línguas, as pessoas começam a orar em línguas, a cantar em línguas. E de repente, no meio daquela assembleia que ora em línguas, se faz um silêncio. E aí surge o carisma da profecia. Que aquele que profetiza recebe uma moção interior, uma luz interior. Uma moção espiritual, uma moção do Espírito Santo, de uma fala, como fosse Jesus falando na primeira pessoa do singular, como se fosse uma mensagem, a gente chama assim, uma mensagem de profecia. É Jesus entregando uma mensagem na primeira pessoa do singular àquela assembleia, ou a uma pessoa específica daquela assembleia. Então, normalmente, quando a profecia surge, ela surge na primeira pessoa do singular, assim, filhos, filhos meus, eu estou no meio de vós, eu estou fazendo isso, eu estou operando aquilo. E essa mensagem de profecia é uma espécie de mensagem. A pessoa recebe uma moção que vem como uma espécie de mensagem na primeira pessoa, Jesus mesmo falando através daquela pessoa. Essa mensagem de profecia, que é o próprio Jesus dando uma mensagem, essa mensagem ela vai ter sempre um sentido de edificação, exortação ou consolação. As profecias, as mensagens de profecia, ou elas vão edificar, ou vão exortar, ou vão consolar. Às vezes, aquela pessoa que recebe a mensagem de profecia, ela vai falar na primeira pessoa do singular, Jesus falando, filhos, filhos meus, coragem, não tenham medo, eu estou no meio de vós, eu estou com vocês. Ou uma mensagem de exortação, né? Façam isso, façam aquilo, ou de consolação, né? Eu estou no meio de vós, eu caminho com vocês, não desistam. Então será sempre as mensagens de profecia não são mensagens assim de catástrofes, mensagens assim normalmente não são mensagens de revelação do futuro, não que não possa ter alguma mensagem onde Jesus fale de alguma coisa que vai acontecer, até pode, mas normalmente não são mensagens assim de revelação, de catástrofes, de coisas, né? A profecia ou ela vai edificar, ou ela vai exortar, ou ela vai consolar. Profecias que trazem medo, apavoramento. Normalmente o fruto que se colhe de uma profecia autêntica, quando estamos numa assembleia e uma pessoa entrega uma profecia,
Normalmente o fruto que as pessoas experimentam é um fruto de paz. É um fruto assim de nos sentirmos ali naquele momento consolados, edificados, ou até assim encorajados, né? E a gente sente uma unção. É muito comum procurar a confirmação daquela profecia. Às vezes alguém abre uma Bíblia e tira uma palavra que confirma aquela mensagem que foi entregue. Às vezes alguém teve um sentimento igualzinho à mensagem da profecia foi entregue, ou uma imagem veio na cabeça da pessoa, sabe? Uma visualização, uma imagem veio na cabeça de outra pessoa que confirma assim, ipsis litteris, a mensagem que foi entregue. E a profecia, ela é muito, muito interessante, né? Muito interessante. Olha, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Né? Por quê? Porque aquele que fala em línguas, ninguém entende o que ele está falando. Mas quando alguém profetiza, toda a assembleia é edificada. Né? Então, o básico, o essencial do dom de profecia, nós entendemos isso. É uma moção de natureza interior. É uma moção interior que a pessoa recebe num determinado momento. Muito comum no final de um canto em línguas, numa assembleia, mas não necessariamente. Mesmo sem um canto em línguas, durante o grupo, durante um momento de oração, é muito comum ser assim, numa assembleia, numa reunião, porque a profecia, normalmente, ela não é entregue para a pessoa que está profetizando. Os carismas são sempre para o outro, para a igreja, para a comunidade, para a evangelização. Ninguém recebe uma profecia para si mesmo. Uma mensagem para você mesmo. Se você recebe uma mensagem para você mesmo, não é profecia, outra coisa. Locução interior, outra coisa. Então a profecia é uma moção para a comunidade. Ou para alguém, pode ser para uma pessoa só que está ali. Pode. Então, de repente, no momento ali da assembleia, as pessoas estão reunidas em oração, surge um canto em línguas, ou mesmo sem canto em línguas, alguém recebe essa moção interior, uma moção de Jesus entregando uma mensagem na primeira pessoa do singular. Filhos meus, eu estou aqui, não tenham medo. E aí vem a mensagem. Essa é a moção, é uma moção. Aquele que recebe a mensagem da profecia, ele recebe isso normalmente de uma maneira muito forte, ele sente essa emoção. E as pessoas que estão ali na assembleia sentem também, fazem uma experiência de que é o próprio Jesus que está falando. Porque é uma ação carismática, né? As pessoas fazem uma experiência sensível, muito comum isso, né? Tá bom? Então, abramo-nos, São Paulo falou aqui, né? Aspirai aos dons celestiais, sobretudo ao da profecia, porque ela exorta, edifica e consola. Que o Senhor nos dê esse carisma. E por isso nós pedimos, Senhor Jesus, mais uma vez nós pedimos hoje, batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Batiza-nos hoje no Espírito Santo e concedei-nos o carisma da profecia. Ah, Senhor, dá-nos esse carisma. Nós pedimos a liberação desse carisma. Carisma da profecia, profetizar. Profetizar no seu nome. Profetizar como o Senhor mesmo falando, entregando uma mensagem através de nós. Dá-nos essa graça. Batiza-nos, pedimos esse transbordamento do Espírito Santo. E que ao transbordar, o Espírito Santo transborde em nós hoje. Em forma de carisma, de profecia. Dá-nos essa graça de profetizar. Torna-nos abertos ao carisma da profecia. Por isso nós pedimos, batiza-nos, inunda-nos de todos os dons e carismas do Espírito Santo, sobretudo o carisma da profecia. Meu irmão, minha irmã, você está rezando conosco neste momento,
receba, em nome de Jesus, o carisma da profecia. Que o Senhor Jesus te conceda essa unção do Espírito Santo pelo carisma da profecia. Amém. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.